E aí, vamos partir então pro review desse microfone aqui de R$ 120 no Mercado Livre, já com o braço. Esse aqui é o Koibel WKMC RM800, tá? Então ele vem nessa caixa aqui, que vem com o braço e dois pop filters. Esse daqui, que é só o de colocar em cima do microfone aqui, para ficar redondinho, bolinha. E tem o pop filter maior. E como você deve estar imaginando, você não está me ouvindo pelo microfone ainda, você está me ouvindo pelo headset, tá? E vamos ao que importa. Agora sim, agora você está me ouvindo do microfone, tá? Então esse aqui é a qualidade de áudio que você pode esperar aqui desse microfone da Koibel. Koibel. E antes de passar para falar mais do microfone mesmo, vou falar um pouco aqui do braço que vem com o microfone, tá? Ele é um braço bem simples, se você vê ele é feito todo de chapa dobrada, com algumas roscas bem simples. Essa daqui é muito pequena, dá pra ver que é feita na chapa. Não consigo falar sobre o tempo que vai durar isso daqui. Mas em geral é um braço aceitável, tá ligado? Não tem nada de mais e nada de menos. Ele é bem fácil de mexer. Então você consegue colocar o microfone onde quiser, subir, descer o microfone, virar aqui. Mas em geral a construção dele é bem simples mesmo, tá? Tudo em plástico, chapa. Então assim, se você vai usar muito o microfone mexendo ele, então tipo um podcast que você precisa mexer muito, tal, se não é um estúdio, um lugar de gravação assim, no braço pode ser que ele não dure muito, tá? Vai durar bastante tempo, eu acho. Você consegue lidar bem com ele. Mas não é algo durável, tá? O que eu quero dizer é que não vai ser aquele negócio que você comprou e vai durar para sempre, muito provavelmente. E o que eu posso falar aqui sobre o microfone em si, tá? Então aqui no Windows tá configurado para o microfone estar em 90%. Normalmente eu deixo entre 95% e 100%. Então tá, agora ele tá a 100% aqui, a 95%. Se você for nas configurações dele, ele não tem configuração de ganho, tá? Porque o ganho é feito aqui nele, é feito direto no microfone aqui. E esse é o som que você pode esperar. Então assim, eu não tô falando muito alto, tô falando com uma voz para quem tá gravando, né? Então eu tô falando para fora, como se estivesse falando com alguém nesse mesmo cômodo que eu aqui. E essa é a captação que você pode esperar. O volume dele aqui no microfone tá mais ou menos em 40%, 30%, tá? Então eu vou diminuir ele aqui para vocês verem. Do mesmo jeito, tá? Esse é o volume normal. E agora eu vou passar para 100% para vocês verem como fica. Então aqui, olhando pelos níveis aqui, deu para ver que subiu muito aqui o nível dele. Não sei como ficou, mas parece que estava muito alto. Então vou voltar aqui para os 50% para ser um nível aceitável aqui de voz, tá? Sem precisar falar muito alto e sem pegar muito ruído externo, tá? Quanto maior o ganho aqui, é esperado que se aumente bastante o ruído também. Não ouvi como ficou agora, mas em geral é assim que funciona, tá? E é por isso que o microfone é todo em metal. Esse daqui é todo em metal, tá? Então ele tem a vantagem de ter essa blindagem a mais contra ruído. Então quando você tem um microfone de plástico, um microfone de headset, normalmente ele não é blindado. Você precisa ter um ganho muito grande no microfone, na cápsula do microfone, né? E quando você põe esse ganho muito grande, você não tem nenhuma blindagem contra ruído externo, você também amplifica esses ruídos. E não é à toa, é por isso que o microfone em si tem essa grelha aqui de metal. Se você olhar, todos os microfones têm essa cabeça de metal aqui, os microfones mais profissionais. Que é justamente para servir como uma gaiola de Faraday aqui e não amplificar ruído externo. Então agora também vou mostrar um teste para ver se ele é cardioide ou não, tá? Eu vou tocar um som aqui com o meu celular, sempre no mesmo volume, numa distância mais ou menos próxima. Então assim, é quase científico, tá? Quase lá. Podia ser mais, podia ser. Mas vamos ver se no futuro eu faço algo mais. Mas, em geral, eu vou deixar o celular aqui a um palmo de distância e vou tocar o mesmo som aqui no mesmo volume, tá? E aí a gente vai ver como que ficam os níveis. Rapaz, interessante, porque ele tem uma captação melhor na frente aqui, quando eu olho ele de frente aqui, ele pega melhor agudo. Se eu vou pro lado aqui, ele pega menos agudo, mas parece que atrás, olhando totalmente ele de trás aqui,
ele também pega mais abafado, né? Com menos agudo. E esse daqui é o som falando de cima, né? Olhando de cima para o microfone. Curioso. Então ele não é totalmente cardioide, não em todas as frequências, pelo menos. Não sei se tem a ver com algum filtro que ele pode ter internamente, mas em geral ele pega muito melhor aqui na frente. Eu recomendaria usar ele aqui pra frente pra clareza de voz. E um outro teste que acho que é legal fazer é o da porradona na mesa, né? Socão. Vamos ver. Fiquei puto. Aqui batendo no perto do meu teclado. Barulho de teclado agora, vou escrever alguma coisa aqui. Esse é o barulho que ele pega do teclado, tá? E esse aqui é um soco em outro lugar da mesa. Não é um soco tão fraco, tá? É uma porradinha honesta. E aqui se eu bater a perna na mesa, por exemplo. Achei interessante o resultado, porque não ficou aquele grave, né, batendo, que é estranho. Deveria ter esse grave, tá? O que tá acontecendo aqui é que provavelmente ele tem algum filtro. Justamente pelo suporte dele ser mais simples, não ser anti-impacto, eu imagino que eles colocaram um filtro de grave aqui. Então provavelmente ele tem um corte de frequência ali a partir de, sei lá, 80 Hz, 90. Para tirar esse gravão quando você bate, quando você chacoalha o microfone em si. Então eles acabaram tomando essa decisão, mas não é tão legal para o microfone, né? Eu preferia que tivesse esse barulho ou que você pudesse escolher. Mas ele não tem software e não tem nenhuma configuração automática aqui no Windows de melhoria, de tirar ruído ou coisa assim, tá? Então é uma coisa a se pensar. Se você quer aquela voz grave, tá ligado? De podcast, aqui você não vai conseguir. Pelo menos não sem uma grande equalização, tá? Outra coisa a se notar aqui é o botão de mudo, que eu achei inaceitável, porque é um botão tátil aqui, então você tem que apertar, ele provavelmente faz barulho. E ele não muta totalmente. Se eu vier e falar alto aqui, você ainda consegue me ouvir, mesmo com ele mutado. Então eu tirei do mudo aqui e tô falando na mesma altura. Vou colocar no mudo de novo e tô continuando falando. Tirei do mudo. Provavelmente ele não vai ouvir se você estiver falando normal, tá? Mas se você estiver gritando, xingando, aquele safado, provavelmente a pessoa vai escutar. Assim, não faz sentido, era melhor nem ter esse botão, na minha opinião. Talvez eles colocaram uma atenuação só em software, mas não desligaram totalmente a entrada do som. Estranho. E por último, temos o eco. Se você quiser cantar com muito eco, você tem essa opção aqui. Não serve pra muita coisa, a não ser fazer uma graça, né? Cantar com eco apenas. Se tiver em live, você pode usar também pra dar um xingão, safado! Mas não mais que isso, tá? E ele fica bem aqui na frente junto com o volume, igual eu mostrei no outro vídeo. Então, vale ou não vale R$ 120? Cara, eu diria que vale, perto do que se entrega em outros fones, pelo que eu vi. Não testei muitos, tá? Mas eu acho que vale os R$ 120 por ele vir com braço. Então é isso, não é um braço que vai durar pra sempre. Provavelmente em alguns, 1 ano, 2, 3, você vai começar a ter umas peças quebrando aqui, ele ficando meio estranho, meio torto. Só que tem essa vantagem de você ter o braço, né? Então você pode usar. Você começa a usar esse braço. E depois, se você comprar outro microfone, por exemplo, você já vai ter ele, se ele tiver durado, né? Mas ele tem essa questão do filtro, que é meio estranha. A captação é ótima, pouco ruído, e eu acho que vale por esse braço aqui. Os outros microfones nessa faixa de preço, normalmente vem com aquele standzinho bem pequeno. Que aquele com certeza, quer dizer, com certeza não, mas provavelmente pega muito mais barulho de mesa do que o braço maior aqui, tá? Porque tem vários lugares aqui para ir dissipando essa energia. Mas pode ser que eles tenham uma captação melhor, principalmente nos graves, justamente por não ter talvez esse eco, talvez ter gastado esforço com isso. E se você está em dúvida se o fone USB ou não é bom, e ele ser USB é uma grande vantagem, né? Porque você corta muito lugar aqui que pode ter ruído. Não dá para pegar ruído de som no cabo USB. O som já foi transformado em digital, sabe? Então você
Você não tem como pegar ruído nesse cabo aqui. E quando você coloca tudo dentro do microfone aqui, a placa de amplificação, de conversão, você consegue blindar ela inteira no case de metal aqui. Então você controla muito melhor a eletrônica, tá? Então, por isso que a gente está vendo muitos fones baratos com uma qualidade tão boa, porque você consegue controlar muito melhor a eletrônica do microfone. E você vê muitas marcas grandes, famosas, Shure e tal, usando microfones convencionais que precisam de uma mesa externa de captura, porque as pessoas estão acostumadas a usar ou já investiram muito nessa mesa. Mas é possível você ter uma qualidade muito boa aqui tendo um microfone USB, e provavelmente é melhor para a maioria das pessoas, tá? Do que ter que lidar com um monte de cabo e tudo mais. Claro que depende muito do seu uso, depende do que você vai fazer, depende de qual que é seu setup. Mas se você quer um microfone, às vezes para streamar, para fazer vídeo, para uma reunião, ficar melhor o seu áudio, eu acho que esse daqui vale a pena. E você ainda pode mandar os outros tomar no cu com eco. E é isso, espero que tenham gostado desse review aqui, de um microfone que não tem review de nada. Então, como eu vi, não tem nada, alguém tem que começar, né? Alguém tem que ser o primeiro. E aí, tentei ser o primeiro aí, pra vocês já terem noção antes de comprar esse microfone aí do Mercado Livre. Fechou? Valeu, galera!